Bom, vamos falar na aula de hoje sobre o tema Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ok? Essa lei teve algumas alterações desde 2006 até agora 2021, e nós vamos aproveitar para falar de todas elas, tá ok? Então, vamos lá. Vamos a ela, turma. Bom, tá aí na telinha de vocês. Lei 11.340. Peraí. Lei 11.340 de 2006. Bom, essa lei vai dizer o seguinte: ela não vem, inicialmente, é bom esclarecer que a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei que veio para criar crimes ou cominar penas. Ela, quando entrou em vigor no ano de 2006, ela era uma lei tão somente que trazia o quê? Normas a respeito da violência doméstica. Então, ela não trazia crimes e nem cominava penas, tá? Ela apenas veio para criar mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Era isso que a Lei Maria da Penha tratava. Ela vinha trazendo como fazer o atendimento, como cuidar dessa situação, porém, ela não trazia crimes e nem penas. Ela passou a tratar de crimes e penas, na verdade, bem depois, quando, na realidade, a gente não pode nem dizer que ela passou a tratar de crimes e penas, porque ela não trata de crimes e penas. Ela só veio falar de crimes apenas no crime de descumprimento da medida protetiva, ok? Fora dela não fala. Então, vamos aqui tratar dela, deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. Olha, a Lei Maria da Penha, ela vai criar, coibir, vai criar mecanismo para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos do artigo 8º, perdão, nem o artigo 8º, é o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal. Então, o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, também tratando da violência doméstica na Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, contra as mulheres, e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Ela dispõe ainda sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e de outras providências. Então, olha só, a Lei 11.340 veio para quê? Para criar mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por que a lei veio falar sobre isso? Porque a Constituição já determinava isso no seu artigo 226, parágrafo 8º. Além disso, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais e convenções, entre elas a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da... desculpa, gente. E da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica contra a mulher. Então, instituiu, na verdade, o Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher, alterou alguns artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Então, a Lei Maria da Penha, inicialmente, como eu disse a vocês, ela não veio para trazer para a gente nenhuma norma que trouxesse norma penal incriminadora, tá? Então, a gente estuda, na realidade, a Lei Maria da Penha dentro da legislação extravagante penal. Nos editais, ela normalmente vem assim, como legislação extravagante, a gente estuda ela dessa forma. Porém, quando você analisa a Lei Maria da Penha, você vê que a sua estrutura não é de uma lei penal. Por quê? Ela é uma lei mais do que uma lei penal. No início, ela não era sequer uma lei penal, porque ela não tinha crime nenhum. Ela só tinha mesmo normas, mas que não eram normas incriminadoras, eram normas não incriminadoras, tá ok? Então, essa lei, ela é uma lei multidisciplinar. Basta nós lermos o artigo 1º dela, onde se anuncia as finalidades, e a gente vai ver
porque suas finalidades não são penais. Então, está aí para vocês na tela o artigo 1º da lei, ele vai dizer para a gente que, o artigo 1º vai dizer: esta lei cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Nos termos do artigo 226, parágrafo 8º, né? Então, a gente já verifica aí, quando a gente faz a leitura desse artigo 1º, que não se trata, na realidade, de uma lei que é eminentemente penal, mas sim uma lei multidisciplinar. A gente já verifica isso logo de início, exatamente porque fica muito evidenciado que a gente não tem aí uma lei notadamente incriminadora, que veio para criar crimes ou combinar penas. Então, ela cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição. Ela dispõe sobre a criação do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, ok? O artigo 2º vai dizer para a gente, na verdade, os direitos fundamentais da mulher. A realidade é, nós não precisávamos de um artigo 2º dizendo para a gente quais são os direitos fundamentais de uma mulher. E por que nós não precisávamos disso? Porque a Constituição Federal é clara no seu artigo 5º, quando ela institui os direitos fundamentais das pessoas. Então, quando a Constituição Federal ela diz para a gente que todos são iguais perante a lei, isso fica muito claro que todos os direitos que nós temos em relação ao que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal são direitos que não se aplicam apenas a homens, né? São direitos que se aplicam a homens e a mulheres. Por via de consequência, a gente não precisava aí de um artigo dizendo para a gente, olha, isso aqui se aplica à mulher, porque, na verdade, se aplica a mulheres, a homens, adultos, adolescentes, crianças, idosos. Mas, vamos lá, o artigo 2º da Lei 11.340, ele vai dizer para a gente, toda mulher, independentemente de classe, de raça, de etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. É o que dispõe o artigo 2º da Lei Maria da Penha. No artigo 3º, a gente vai ter as garantias e condições, que o legislador vai dizer, são asseguradas às mulheres as condições para o efetivo direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, deve ser assegurada à mulher as condições para que ela exerça os seus direitos fundamentais. Isso está aí no artigo 3º. Tá? O parágrafo 1º vai dizer o poder público desenvolverá políticas que visam garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, ok? De forma que o que a gente está percebendo? A Lei Maria da Penha, ela veio trazer mecanismo para que se garanta a mulher no âmbito doméstico e familiar de exercer os seus direitos, que são fundamentais e que já estão expressamente previstos, né, na própria Constituição Federal. Então, é apenas um mecanismo que tem aqui de como esse direito será exercido, trazendo mecanismos para que ela tenha condições de exercer, justamente em razão de toda a discriminação que a gente tem em relação à mulher no âmbito doméstico. E aí, pessoal, é necessário verificar o seguinte,
Vimos aqui o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º da lei, e ao analisarmos cada um desses, a gente percebe que o que o legislador aqui ele trouxe nessas disposições preliminares são as condições e as formas que deve o poder público estabelecer para que os direitos fundamentais da mulher ela não lhe seja violado, não lhe seja retirado, lhe seja garantido. Tá? Então, cabe à família, à sociedade, ao poder público, criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Então, é dever da própria família, é dever do poder público, é dever da sociedade como um todo, criar essa possibilidade dos direitos fundamentais serem o quê? Respeitados, ok? Então, isso é extremamente necessário e é uma das finalidades da Lei Maria da Penha, ok? O artigo 4º vai dizer, na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica. Olha, quando você analisa isso aqui, você chega à seguinte conclusão. A Lei Maria da Penha, ela tem por finalidade fazer com que os direitos e garantias da mulher no âmbito doméstico familiar sejam respeitados. E ela tem o fim social de que ela vai se destinar especialmente a condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica. Isso significa dizer o quê, turma? Isso significa dizer o seguinte, a Lei Maria da Penha, ela será aplicada todas as vezes que uma mulher for vítima de crime? Não. A Lei Maria da Penha, ela não é aplicada todas as vezes que uma mulher for vítima de crime. Ela é aplicada quando se tratar de violência doméstica contra a mulher, tá ok? Por quê? Vamos imaginar que aconteça um crime em que uma mulher é vítima, mas que não guarde nenhuma relação com esse contexto de violência doméstica familiar. Vai ser aplicada a Lei Maria da Penha? Não. Para que seja aplicada a Lei Maria da Penha, se faz necessário que a mulher seja vítima de um crime dentro dessa situação peculiar que é a violência doméstica e familiar. Esse fim social da lei, ele está esculpido aí no artigo 1º, tá? No artigo 1º, no artigo 4º, né? E se você analisar o artigo 1º também, né? Porque ele vem exatamente para traçar essas condições de como isso deve ser assegurado à mulher, ok? Bom, o artigo 4º, portanto, traz aí para a gente essa finalidade social da lei, né? Que é ela se destinar especialmente às condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica à mulher. Ou seja, ela se destina à mulher, tá? Não é ao homem, é à mulher, e a mulher em situação peculiar de violência doméstica familiar, ok? Nós vamos ver que em algumas situações ela se aplica também ao homem vulnerável, que é o caso das medidas de proteção, mas a finalidade social dessa lei não é a aplicação ao homem. Então, quais são as finalidades dessa lei? Primeiro, coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher. Segundo, criação do juizado especial criminal, nem do juizado especial criminal, porque também vai ter situações cíveis, mas criação dos juizados de violência doméstica familiar contra a mulher. E estabelecer medidas de assistência extrapenais às mulheres em situação doméstica familiar. E estabelecer proteção às mulheres em situação de violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem essas finalidades: coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, criar os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecer medidas de assistência às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, medida de assistência é medida que não é penal, tá? Estabelecer proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Essas são as finalidades. Agora, observe que a lei, em que pese ter por finalidade essa proteção à mulher, ela não nega que o homem possa ser vítima de violência doméstica, tá?
Veja, o homem pode ser vítima de violência doméstica? Sim, ele pode. E se o homem for vítima de violência doméstica e familiar, a gente vai poder aplicar a Lei Maria da Penha a esse homem? Veja bem, ela não nega que o homem pode ser vítima de violência doméstica. Mas se o homem for vítima de violência doméstica, incidirá o Código Penal, tá ok? Incide aí, em se tratando de homem vítima de violência doméstica, o Código Penal. E se mulher, incidirá o Código Penal mais a Lei Maria da Penha. Por quê? Como eu disse para vocês lá no início, nós não temos, quando a lei, em 7 de agosto de 2006, foi instituída, nós não tínhamos crimes previstos nessa lei. Ela não foi uma lei criada para criar crimes e combinar penas. Ela foi uma lei trazida para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e trazer condições para se garantir a ela o exercício dos direitos fundamentais que ela tem. Então, na verdade, os crimes contra a mulher, eles são os mesmos crimes que estão previstos no Código Penal, que estão previstos em leis penais especiais, apenas com a peculiaridade de se aplicar quando for mulher vítima em situação peculiar de violência doméstica e familiar, você vai ter o crime previsto no Código Penal com a proteção da Lei Maria da Penha. Então, se a vítima da violência doméstica é um homem, ok, ele vai ser protegido pelo direito penal, como sempre foi. E se a vítima da violência doméstica é a mulher? Aí ela é protegida pelo Código Penal e pela Lei 11.340, ok? Por exemplo, nós temos no artigo 129 do Código Penal, no seu parágrafo 9º, nós temos a figura da lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar. E aí o legislador vai dizer para a gente, se a lesão for praticada contra a ascendente, veja que é uma violência doméstica, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, família, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou seja, essa situação de ambiente doméstico, ou ainda prevalecendo das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a lesão corporal vai ser punida, nesse caso, com uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, aqui nós vamos estar diante do crime de violência doméstica, tá? Lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Esse crime, ele protege homem, ele protege mulher, ele protege adolescente, ele protege idoso, ele protege todas as pessoas. Porém, se a lesão corporal ela é praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, a gente está diante de um ambiente doméstico. Então, a gente vai ter, se o homem for vítima de violência doméstica, a aplicação do artigo 129, parágrafo 9º. E se for mulher, também. Só que a mulher vai gozar da proteção aí, do Código Penal, e das normas da Lei Maria da Penha. Tá claro? O parágrafo 10 do artigo 129, ele vai dizer, nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, o que está previsto nos parágrafos 1º a 3º? O parágrafo 1º é lesão corporal grave, o parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima, e o parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, ou seja, se a violência é doméstica e essa lesão corporal é grave, gravíssima ou seguida de morte, aumenta-se a pena em 1/3. Então, lá na lesão corporal grave, por exemplo, se praticada em relação contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, a gente vai estar diante de uma lesão corporal grave, com a pena da lesão corporal grave aumentada de 1/3 por ser lesão corporal grave no âmbito doméstico familiar. Tá claro? Então, o parágrafo 10 do artigo 129 vai trazer para a gente essa situação que está aí bem identificada, que na realidade é essa possibilidade de aumentar a pena
por se tratar de violência doméstica, ok? E aí é a proteção do Código Penal. Em se tratando de mulher vítima de violência doméstica, ela vai ter essa situação do artigo 129, mais a situação das proteções previstas no artigo, quer dizer, na Lei Maria da Penha, ok? Então, se eu praticar uma violência doméstica, uma lesão corporal contra a mulher, no âmbito familiar, a gente vai ter o artigo 129 do Código Penal? Claro, vai ter. Só que a essa mulher vítima de violência doméstica no âmbito familiar, o que vai acontecer? Ela vai ser vítima do artigo 129, parágrafo 9º, ok? A pessoa que praticou o crime contra ela vai ter uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos, tudo certinho, sendo certo que, quando se tratar de mulher, ela vai ter essa possibilidade dessa proteção aí, mas também vai ter a proteção da Lei Maria da Penha. A ela será garantido todas as normas que o legislador trouxe de proteção para a mulher no âmbito da violência doméstica contra a mulher, ok? Bom, nós vamos entender o seguinte, Josiane, trazer uma proteção numa lei específica para a mulher seria, de alguma forma, uma norma constitucional? Ela realmente é constitucional? Ou há alguma discussão sobre o tema? Veja bem, há discussão sobre o tema. A gente vive, na verdade, todo mundo aqui já ouviu algum homem reclamar, dizendo que a Lei Maria da Penha ela é inconstitucional, porque ela só protege a mulher, e homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, há a controvérsia, sim, tá? Então, vejamos, se o homem é vítima de violência doméstica, aplicar-se-á o Código Penal e pronto. E se for a mulher, vai se aplicar o Código Penal, mas a proteção da Lei Maria da Penha. Isso é constitucional? Há divergência. Há quem entenda que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. E há quem entenda que ela é constitucional. Veja bem, eu vou tratar com vocês dos dois posicionamentos, mas já vou adiantar para vocês o seguinte. A Lei Maria da Penha é constitucional. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Está claro? Então, ela é, sim, constitucional. Então, a primeira corrente que entende se tratar de uma norma, por exemplo, da discussão da inconstitucionalidade, vai dizer o seguinte: a Lei Maria da Penha viola o artigo 226, parágrafo 5º, que protege a igualdade na sociedade conjugal. Porque se ela trata a mulher de forma diferente, ela está violando a isonomia da sociedade conjugal. Há quem diga que ela viola o 226, parágrafo 8º, quando diz que tem que ter proteção à família. É o imperativo de tutela. Então, a Lei Maria da Penha, para esses doutrinadores, na contramão da história, pois as leis têm sido alteradas para evitar discriminação em geral, e a Lei Maria da Penha ela reforça a discriminação em relação aos homens. Olha só, hein? Se irmão agride irmã, aplica-se a Lei Maria da Penha. E se a irmã agride o irmão? Não se aplicaria a Lei Maria da Penha, então isso seria inconstitucional. O artigo 226 da Constituição vai dizer que a família é a base da sociedade e tem proteção especial do Estado. Está lá no artigo 226, parágrafo 5º. Os direitos e deveres inerentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Está no parágrafo 8º. Então, o Estado tem que assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que integram o mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações, e não apenas protegendo a mulher. Esse é o entendimento de quem discute, de quem não concorda com a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Já o STF, ao se manifestar sobre a lei, disse que ela é constitucional. Estamos diante de uma lei, de uma ação afirmativa, porque ela fornece elementos para garantir um destinatário certo à igualdade prevista em lei. Sistemas de proteção que ela traz. E os sistemas de proteção são sistemas o quê? Sistema geral, né? E sistema específico. E aí nós vamos ter exatamente essa situação. Os sistemas de proteção que nós vamos ter vai ser o sistema geral e o sistema especial. E como sistema geral, a gente vai ter que entender
que não se pode ter destinatário na realidade, certo? Por isso que o Código Penal, no artigo 129, não restringe a vítima, tá claro? Então, a gente vai verificar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Que o STF entende que, sim, a Lei Maria da Penha, ela vem para afirmar direitos que já estão previstos para garantir a igualdade. Por quê? Quando a gente estuda o princípio da igualdade na Constituição Federal, a gente aprende que a igualdade constitucional é tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. E em que pese homens e mulheres serem iguais perante a Constituição em direitos e deveres, em direitos e obrigações, a gente sabe que há uma desigualdade no trato em relação às mulheres. Então, elas têm que ser tratadas na medida da sua desigualdade, realmente. Então, a gente tem a proteção geral e a proteção especial. A geral não se pode ter destinatário certo, porque a proteção geral, o Código Penal, ele não tem um destinatário certo, ele fala da violência contra o cônjuge ascendente ou descendente, não é isso? O irmão. Já a prevenção, a proteção especial, ela pode ter destinatário certo. E esse destinatário certo na Lei Maria da Penha é a mulher. Ela está preocupada em proteger quem? A mulher, tá claro? Então, é isso que o STF já decidiu, portanto, ele entende, sim, ser a Lei Maria da Penha constitucional. Em 2011, o legislador, ele alterou o CPP. Ele alterou o CPP e permitiu o quê? A aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha ao homem, tá? Quando se tratar de homem vulnerável. E quem é o homem vulnerável? É o idoso, é o portador de necessidades especiais, é o adolescente e é a criança. Então, o homem, ele é vulnerável quando ele é o quê? Criança, quando ele é idoso, quando ele é portador de necessidades especiais. E se esse homem é vulnerável, ele vai ter a possibilidade da aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Então, em 2011, o legislador alterou quando ele trouxe o quê? Quando ele trouxe a Lei 2.403, ao tratar das prisões. A Lei 2.403, ela alterou o capítulo de prisão no Código e, ao fazer essa alteração, ela tratou da possibilidade do homem ter direito à medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha quando ele fosse vítima e sendo esse homem vulnerável. Então, veja, não se aplica a Lei Maria da Penha aos homens, mas admite-se, com o advento da Lei 2.403 de 2011, que alterou o artigo 313, a aplicação das medidas protetivas ao homem vulnerável. Nós não vamos aplicar ao homem a Lei Maria da Penha na sua íntegra. Mas se o homem for um homem em situação de vulnerabilidade, sim, pode ser aplicada a ele as medidas protetivas, tá ok? E isso está claro no artigo 313 do CPP, que vai dizer para a gente o seguinte: caberá a prisão preventiva, é disso que ele vai tratar, tá? Caberá a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, aqui é possibilidade de prisão preventiva em face da pessoa que praticou o crime contra o homem vulnerável. E quem é esse homem vulnerável? Criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, se o juiz impôs a medida protetiva e a pessoa descumpriu, nada impede
que lhe seja decretada a prisão preventiva. Então, aqui, o legislador trouxe a evidência de que é possível aplicar a medida de proteção prevista na Lei Maria da Penha ao homem vítima de violência doméstica quando esse homem for vulnerável. Por quê? Ao admitir a decretação da prisão preventiva, quando alguém deixar de cumprir a medida protetiva de urgência, quando a vítima for um homem ou a mulher em situação de violência doméstica, ele está, de uma forma indireta, dizendo para você: cabe medida protetiva de urgência, tanto para homens como para mulheres. Qualquer homem? Não. Somente o homem em situação de vulnerabilidade. Ok? Isso está claro? Com isso, a gente entende que a Lei Maria da Penha, ela é para as mulheres, tá? Porém, a medida protetiva de urgência pode ser aplicada a... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, possibilidade de aplicação de medida protetiva ao homem. Eu trouxe para vocês aí um julgado do STJ, está no material, vocês terão pleno acesso a eles, não vou ficar aqui lendo o material com vocês, tá ok? Bom, vamos então agora ao artigo 5º da lei. Vamos aqui ao artigo 5º, que vai tratar do seguinte: para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar. Então, aqui a gente está diante do que vem a ser violência doméstica e familiar. O legislador, ele traz aqui o que é violência doméstica e familiar segundo a lei. O que caracteriza a violência doméstica e familiar segundo a Lei 11.340. Aí ele vai dizer: para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher. O que é violência doméstica e familiar contra a mulher, gente? Está aí, claro e preciso. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, ok? Então, quando se tratar de violência doméstica e familiar, eu já tenho que saber que a violência doméstica e familiar não é apenas a agressão física, tá? O inciso 1 vai dizer: no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O inciso 2 vai trazer para a gente: no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3, em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. E o parágrafo único vai trazer aí uma pérola que sempre é pergunta dos alunos, é que se só o homem pode ser autor do crime de violência doméstica? Não, as mulheres também. O parágrafo único vai dizer claramente: as pessoas enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então, é aplicável a violência doméstica quando configura violência doméstica e familiar contra a mulher, pouco importando se quem está praticando essa violência é homem ou mulher. A vítima é a mulher, mas o autor, o sujeito ativo do crime, pode ser homem e pode ser mulher. Configura, então, violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. E aí, quando é que vai ter essa violência doméstica? Como é que eu vou encarar isso? A violência doméstica acontece quando ela ocorre no âmbito da unidade doméstica. E
E o que é essa unidade doméstica? Compreende como unidade doméstica o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Pode ser você e a sua empregada doméstica, por exemplo, tá? Inclusive esporadicamente agregada. Quando a violência está no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos, agora a gente está falando de família, não apenas âmbito doméstico, percebam isso, tá? Formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E o 3, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, ok? As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual, ok? Então, a violência doméstica nessas hipóteses. Fora dessas hipóteses aí previstas, não se fala em violência doméstica. O STJ sumulou sobre o tema e nos disse o seguinte: para que haja violência doméstica, não se exige coabitação. Até porque a lei foi clara em relação a isso no seu artigo 5º, inciso 3, porque ela vai dizer em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, precisa coabitar? Não. Pode, inclusive, ser ex, por exemplo, né? Não coabita mais. Então, para a configuração da violência doméstica, não se exige a coabitação entre autor e vítima. E na súmula 589, também do STJ, tratando da violência doméstica, ele vai dizer: esse tratando de violência doméstica é inaplicável o princípio da insignificância, tanto nos crimes quanto nas contravenções praticadas contra a mulher no âmbito da relação doméstica. Então, a gente sabe que o princípio da insignificância, ele vai trazer, na realidade, a possibilidade de atipicidade penal, porque ele exclui a própria tipicidade material. Isso pode acontecer na violência doméstica? Não. Ainda que a violência doméstica seja considerada uma coisa muito ínfima, não vai poder se aplicar o princípio da insignificância, é o que dispõe a súmula 589 do STJ, ok? Bom, violência de gênero. O que vem a ser essa violência de gênero, né? Porque a gente já sabe que a lei vai dizer que configura a violência doméstica, a ação ou omissão baseada em quê? No gênero. Baseada no gênero. Então, eu preciso entender o que é essa violência de gênero. É a violência, é o preconceito, tá? É violência, preconceito, tendo como motivação a opressão à mulher. É violência, é o preconceito que existe, tendo como motivação a opressão à mulher. A violência que se vale da hipossuficiência da vítima. O agente, ele age em razão do preconceito em relação à mulher. Ele discrimina a mulher quanto ao sexo feminino, por isso se chama violência de gênero. Não se aplica a Lei Maria da Penha ao homem, porque é imprescindível que estejamos diante de uma violência de gênero, e é claro, e de que é necessário que haja o preconceito, né? Que a motivação seja a discriminação em relação ao gênero. E nós sabemos que não existe discriminação em relação ao gênero masculino, né? Nós sabemos que não existe. A discriminação em relação à mulher, é em relação à homossexualidade, mas em relação ao homem, não, né? O homem, desde os primórdios do tempo, ele é o homem, ele é o cara, né? Ele é aquela pessoa sempre muito respeitada, aquele que é o chefe de família, que é o empresário. Então, a gente não tem esse preconceito em relação ao homem, tá? Já a mulher sofre esse preconceito desde que o mundo é mundo, né? A mulher, ela veio, na realidade, com aquela ideia original de ser uma ajudadora daquele homem, né? De fazer as coisas para aquele homem. Então, esse preconceito advém desde os primórdios do tempo. Então, o sujeito passivo da Lei Maria da Penha é sempre a mulher, tá? Mas admite que o sujeito ativo
seja homem ou mulher. Inclusive, o STJ também já se manifestou sobre isso, dizendo: sujeito passivo da violência doméstica é a mulher. Sujeito ativo pode ser homem e pode ser mulher. Ok? Isso por conta do que dispõe o parágrafo único do artigo 5º, tá? Violência de gênero, ainda envolvendo a situação da mulher. Aqui, ó. É pressuposto para a aplicação da Lei Maria da Penha que haja violência preconceito, ou seja, que haja violência de gênero. Tem que ter uma violência preconceituosa, a violência decorre desse preconceito. Se não tiver esse preconceito envolvido, não há que se falar em violência de gênero, ok? Exemplo, um casal se separou. Exemplo, um casal se separou. E ajustou-se a visita aos filhos nos finais de semana. Por 3 vezes, o pai foi buscar as crianças e a mãe o impediu de vê-los, criando empecilhos. Na 4ª vez, o homem, já revoltado com a situação de não poder ter acesso a seus filhos, o que foi pactuado e combinado anteriormente, ele, revoltado, acabou agredindo essa mulher. A pergunta que se faz é: essa agressão é uma violência de gênero? Ele a agrediu por preconceito em relação à condição dela ser mulher? Não. Ele não a agrediu por preconceito em relação à condição dela ser mulher. Ele a agrediu, tamanha foi a sua revolta, com o comportamento dessa mulher impedindo dele ter acesso aos filhos. Então, nesse caso, o MP não o acusou com base na Lei Maria da Penha, pois não entendeu estar presente o requisito para ser violência doméstica, ou seja, não entendeu estar presente a violência de gênero, pois o homem não agrediu a mulher em razão do preconceito quanto ao sexo feminino, mas ele agrediu essa mulher como agrediria qualquer outra pessoa que o tivesse impedindo de ver os filhos, inclusive um homem, tá claro? Então, isso é muito essencial para que você entenda a aplicação da Lei Maria da Penha. Ela só pode ser aplicada se a violência em jogo for violência de gênero. Tem que existir a violência e preconceito. Ele tem que estar praticando esse crime subjugando a vítima, discriminando a vítima. Não sendo assim, não há que se falar em Lei Maria da Penha, ok? Nós temos um julgado aí sobre isso, feito pelo STJ, tá? Sobre esse tema que eu acabei de comentar com vocês. Não vou ler, porque vocês recebem esse material, então vocês terão condições de ler com calma, né? Cada um no seu tempo. Bom, o artigo 5º, inciso 1 da lei, vai dizer para a gente que, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Bom, o que esse inciso 1 trouxe de informação para a gente? Ele dispensa o vínculo familiar, abrange o espaço caseiro, aplica-se a Lei Maria da Penha à violência de gênero entre patrão e a empregada, por exemplo. É o que eu havia dito para vocês. Essa Lei Maria da Penha, ela se aplica às pessoas que estão na sua casa, no seu âmbito doméstico, inclusive em situação de hospitalidade, né? Então, as que estão eventualmente agregadas, aquelas que vivem ali naquele convivência doméstica. O inciso 2 vai dizer para a gente que também há a violência doméstica, né? O ambiente da violência doméstica no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Por exemplo, os enteados, né? Os enteados convivem com você, eles se consideram, claro, aparentados, porque são parentes por afinidade, que vêm com o seu casamento. Unidos por laços naturais, por afinidade e por vontade expressa. A vontade expressa aí, no caso, seria adoção, tá? Aqui, a lei deixa muito claro que, na verdade, dispensa-se a coabitação, exige o vínculo familiar, inclusive os parentes por afinidade, e abrange a relação padrasto, enteada, sogro, nora, tá? Tudo isso está, nora e genro, sogra e genro, tá? Tudo isso está amparado aí. O artigo 5º, inciso 3,
ele vai dizer para a gente que também constitui ambiente familiar em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva, pode conviver, ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Conviver não significa necessariamente coabitar, tá? Então, conviva ou tenha convivido, por isso aqui se encaixam os ex, né? Dispensa coabitação em vínculo familiar, existe apenas a relação de afeto, relação de namorados, amantes, relação que você tem com as pessoas em república de estudantes, por exemplo, tá? Tá encaixado no artigo 5º, inciso 3, tá? E o parágrafo único vai tratar da violência doméstica e a orientação sexual, porque vai trazer para a gente o esclarecimento de que a lei aplica-se independentemente da orientação sexual. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Só abrange as relações homoafetivas femininas, já que a Lei Maria da Penha temos um destinatário certo, que é a mulher. Então, diz, desde 2006, Maria Berenice diz, uma autora excelente sobre o tema, de direito de família, que esse dispositivo finalmente permite ao operador do direito aplicar o direito de família às relações homoafetivas entre mulheres, tá? Hoje, a situação está um tanto quanto abrangente, nós já temos aí decisões dos tribunais admitindo a aplicação da lei ao travesti, ao transexe, mas a lei em si não trouxe isso. Essa admissibilidade pela aplicabilidade da Lei Maria da Penha a essas situações são previstas em jurisprudências, mas não na lei propriamente dita, tá? O artigo 6º, aí nas disposições preliminares ainda, vai dizer para a gente que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação aos direitos humanos. Claro, né? O direito humano ele é protegido para homens e mulheres e, por via de consequência, a violência de gênero ela é uma violação do direito humano. Não em relação apenas às mulheres, aqui a lei está tratando dela, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, da violência contra o homossexual, da violência contra o negro, da violência em razão de raça, etnia, onde a gente verifica o racismo, são todos crimes que violam direitos humanos. Porque se você pratica um crime contra alguém, você está violando ali um direito humano, né? Em razão de todo esse preconceito que existe. Bom, formas de violência doméstica contra a mulher. O legislador ele traz para a gente quais são as formas reconhecidas como violência doméstica contra a mulher. Como eu disse para vocês lá no início, não se pode admitir a violência doméstica, não se pode pensar que a violência doméstica seja tão somente a violência física. É muito comum que as pessoas falem assim, mas ele nunca bateu nela, ele nunca fez isso, ele é até um bom marido, ele não deixa faltar nada em casa, ele nunca agrediu. Gente, a violência doméstica não é apenas a agressão física, não é apenas o lesionar alguém. A violência doméstica transcende apenas a integridade física, vai muito além disso. Então, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Primeiro, violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Pode ir da violência física, desde as vias de fato até um feminicídio. Pode ir da simples violência física de um tapa, de um soco, né? Que não tem nada de simples nisso, mas desde as vias de fato até o feminicídio. Então, a violência doméstica pode ir à violência doméstica desde as vias de fato até um feminicídio. Segunda situação de violência doméstica contra a mulher. A violência psicológica. Gente, essa é a que mais acontece. É aquela coisa de fazer com que a mulher se sinta nada, né? Tem homens que nasceram para isso, sabem fazer isso como ninguém. Então, a violência doméstica, ela também pode ser caracterizada pela violência psicológica. Entendida, a violência psicológica é a violência entendida
como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição de autoestima, ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação de direitos de ir e vir, ou a qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à determinação. Vocês já perceberam que muitas mulheres vítimas de violência doméstica, elas acabam por se culpar, elas acabam por acreditar que a culpa é delas de estarem sendo violentadas? Elas querem achar alguma coisa errada que elas tenham feito, e, notadamente, não há nada de errado com ela. Há de errado com o agressor, porque é ele que a agride, né? Então, o problema está com ele, o problema não está com ela. Mas é notadamente verificado que a mulher vítima de violência doméstica, ela acaba sofrendo tanto psicologicamente que ela acaba acreditando que a culpa da violência é dela, que ela é responsável por estar sendo violentada. Então, é sim uma forma de violência doméstica a violência psicológica, tá? Então, não é apenas a violência física. Outra violência que muito acontece em relação entre casais, né, é a violência sexual, né? Ainda hoje há para alguns o entendimento de que a mulher é obrigada a ceder todas as vezes que o seu companheiro decide que quer ter com ela relação sexual. E não é assim. Ela cede, ela tem essa relação quando ela quer também. Então, a violência sexual é uma forma de violência doméstica contra a mulher. Ela é entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, a gravidez, o aborto ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais reprodutivos. Também se encaixa no que a gente vai aí tratar de violência doméstica. O inciso 4 do artigo 7º vai trazer outra forma de violência doméstica, né, que é a seguinte: violência patrimonial. Como isso acontece? Violência patrimonial. A violência patrimonial, ela é entendida como qualquer conduta que configure a retenção, a subtração, a destruição ou a destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Então, a violência patrimonial é uma forma de violência doméstica familiar contra a mulher, né? Quando a pessoa tem a conduta de reter o bem daquela mulher, o objeto, alguma coisa que seja dela, de subtrair, destruir, né? Instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores. Tem pessoas que querem comandar até a vestimenta da mulher. Então, rasga suas roupas, quebra seu computador para que não trabalhe, para que não fique vendo coisas em internet, alguma coisa assim. Então, isso nós vamos ter a violência patrimonial. Este inciso impede a escusa absolutória do artigo 181 do Código Penal? Já veremos, tá? A violência doméstica é entendida como qualquer conduta que configure a difamação, calúnia e injúria. Então, a violência moral, né? Jussiane, tem um marido que, quando chega a casa, diz: que casa é essa, toda bagunçada? Você não serve nem para arrumar uma casa. Isso aqui tem imundo. E começa a difamar, e começa a ofender, e começa a injuriar aquela mulher. É crime de violência doméstica? É crime envolvendo violência doméstica contra a mulher, ok? Jussiane, mas o crime de calúnia, difamação e injúria é um crime contra a honra, certo? Certo. É um crime de ação penal administrativa privada, certo? Certo.
É um crime de ação privada. E aí, Josiane, como é que vai ficar essa situação? Porque quando a violência doméstica é contra a mulher, o crime vai ser de ação privada? Pode ser, sim, de ação privada. O fato de ser crime praticado contra a mulher não muda a natureza jurídica da ação, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, e nós temos também a violência moral, que é aquela entendida como qualquer conduta, configura calúnia, difamação e injúria que nós falamos anteriormente, né? Então, continuando aí, nós vimos aqui as 5 hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós vimos aí as 5 hipóteses, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher. Que está aqui, ó. Só um segundinho. Bom, nós vimos aí as 5 hipóteses de violência doméstica, as 5 formas, né, de violência doméstica contra a mulher. Vimos que a gente tem a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, para com aquela coisa de achar que só tem vítimas de violência doméstica quando ela é agredida fisicamente, tá? A violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física, tá? E a violência psicológica são modalidades de violência doméstica contra a mulher. E aí nós vamos falar agora daquela situaçãozinha que eu fiz a pergunta quando a gente falou da violência patrimonial. A violência patrimonial pode acontecer? Pode. Só que nós sabemos que no Código Penal, quando se trata de crime contra o patrimônio, envolvendo, né, os casais, nós sabemos que existe uma escusa absolutória. Na realidade, a escusa absolutória existe. O que é escusa absolutória? É desculpa para absolver. Então, escusa absolutória é desculpa para absolver. O legislador vai dizer para a gente, é isento de pena, ou seja, não vai ter culpabilidade. Para desconfato típico, ilícito, mas não vai ser culpável. O legislador criou uma causa aqui que isenta o agente de pena, tá? Quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. Que título? Aqui a gente está diante dos crimes contra o patrimônio, ok? A gente está diante dos crimes contra o patrimônio. Então, quando a gente fala em crime, nesses títulos, a gente está falando de quais crimes? Crimes contra o patrimônio, tá? É isento de pena quem comete crimes contra o patrimônio em prejuízo de quem? Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Tem que estar casado, não pode ter se separado. Do descendente, do ascendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural, tá? Aí fica isento de pena nesses casos. Então, o artigo 7º, inciso 4 da Lei Maria da Penha, impede a escusa absolutória do artigo 181, inciso 1, ou seja, impede a escusa absolutória quando há a violência doméstica patrimonial do cônjuge, quando há violência doméstica patrimonial, também dos dois, do ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural, ele vai excluir essa violência doméstica, ele vai trazer essa possibilidade aí como sendo uma forma de escusa absolutória. O crime foi praticado no âmbito da violência doméstica e trata-se de crime patrimonial. Vai poder se admitir a aplicação da escusa absolutória, tanto na hipótese do inciso 1 quanto na hipótese do inciso 2? Ora, é isso que nós vamos falar.
A primeira corrente, ela vai dizer para a gente o seguinte. Acho que isso aqui caberia aqui, deixa eu ver. Para ficar mais fácil de visualizar. Olha só, a primeira corrente, ela vai dizer para a gente o seguinte. Maria Berenice Dias, a violência doméstica familiar contra a mulher é incompatível com as escusas do artigo 181 e 182, tá? É incompatível. Por quê? No artigo 181, o legislador vai dizer que é isento de pena quem pratica crime contra o patrimônio do cônjuge, do ascendente e descendente. E no artigo 182, ele vai dizer para a gente que a ação deixa de ser pública, incondicionada, e passa a ser pública condicionada quando praticado contra tio, sobrinho, com quem coabita, contra irmão, né? Então, contra cônjuge que você está separado. Então, nesse caso, vai se admitir essas escusa e a modificação da ação quando se trata de violência doméstica contra a mulher, para a professora Maria Berenice Dias, é incompatível. Já a segunda corrente vai dizer, não havendo proibição expressa, a violência patrimonial não impede as escusas, evitando analogia e mal-amparo. As hipóteses em que o legislador não quer ver aplicado o artigo 181 do Código Penal estão expressamente previstas no artigo 183. Tá? Então, nós vamos ter aí essas duas correntes sobre o tema. Porque a gente vai... Agora, vamos analisar o que está aqui, ó, no 182. O artigo 182 do Código Penal, ele vai dizer, somente se procede mediante representação. Ele transforma o crime contra o patrimônio, que é de ação pública incondicionada, em ação pública condicionada, quando esse crime for praticado contra o cônjuge de quem você está separado, o irmão ou o tio, sobrinho com quem você coabita. Então, o artigo 182 do Código Penal, ele não vai trazer uma escusa absolutória, mas ele traz a modificação da ação. A ação que é pública e incondicionada, ela passa a ser pública condicionada porque foi praticado nesse contexto doméstico familiar, tá? Então, aqui no artigo 181, inciso 1, a gente tem a escusa absolutória, e no artigo 182, a gente vai ter o quê? A possibilidade da ação, que em regra é pública, ser transformada em ação privada por estar sendo crime, por ter sido crime praticado no âmbito do contexto familiar, não é isso? Aí, esses benefícios que o Código Penal traz, que é a escusa absolutória do 181, e essa possibilidade da ação passar a ser de ação pública contra da ação privada, ela pode ser aplicada no âmbito da violência doméstica? Aí acontece essas controvérsias. A professora Maria Berenice Dias é uma professora que trata e escreve sobre o direito de família, ela diz que isso é inadmissível. Mas a maioria doutrinária vai entender que, se não há na lei uma proibição, não cabe ao intérprete proibir, tá claro? E ele ainda diz mais, as hipóteses que não se admitem já estão no artigo 183. O artigo 183, ele vai dizer para a gente quais são as hipóteses que não se admitem os benefícios do artigo 182, tá? E 181, ele vai dizer, olha, não se aplica a escusa absolutória do artigo 181 e nem se aplica a hipótese de ação pública condicionada do artigo 182 quando o crime contra o patrimônio for o crime de roubo, for o crime de extorsão ou qualquer outra em que haja emprego de violência. Também não vai se aplicar o 181 e 182 ao estranho que participa do crime. E não vai se aplicar o 181 e 182 com a pessoa em idade igual ou superior a 60 anos. Então, a própria lei já traz aí as hipóteses que impedem a aplicabilidade dos benefícios do 181 e 182. Sendo assim, a doutrina majoritária vai entender que não há problema nenhum em aplicação do artigo 181 e do 182 envolvendo violência doméstica patrimonial. Tá? Agora,
Cuidado, porque o artigo 7º, ele traz várias formas de violência doméstica e familiar, 5, na verdade, né? Ele vai trazer violência física, a violência psicológica, a patrimonial, a sexual e a moral. Ele não traz tipos penais. Os tipos penais são aqueles previstos no próprio Código, tá ok? Como eu disse a vocês no início, não há na Lei Maria da Penha um crime patrimonial, um crime contra a honra, um crime contra a dignidade sexual, nada disso, não há. A Lei Maria da Penha não traz, ela traz as formas de violência, tá? Ela não vai trazer tipos penais, ela vai trazer a forma de violência. E aí as formas de violência previstas na Lei Maria da Penha são essas que nós vimos, a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Essas podem corresponder a crimes, por exemplo, homicídio, ele se encaixa aí na violência física, né? A lesão corporal também está na violência física e também na psicológica, né? Porque a lesão corporal é a saúde físico-mental. O constrangimento ilegal, a ameaça, o furto. Você vê, o constrangimento ilegal ela te atinge psicologicamente, a ameaça também. O furto está dentro da violência patrimonial, o estupro está dentro da violência sexual, né? A difamação, por exemplo, está dentro da violência moral. Então, assim como pode corresponder às contravenções, por exemplo, às vias de fato, a perturbação a sossego, e temos hipóteses que não correspondem a crimes ou a contravenções. Deixa eu ver se isso cabe aqui para ficar mais fácil de compreensão. Ok? Então, são fatos que não deixam de sua forma de violência. Por exemplo, o adultério, ele não é crime hoje, tá? São fatos atípicos, a gente tem fatos, crimes ou contravenções, e nós também temos fatos atípicos, porque você pode ter hipótese que cause uma violência psicológica, uma violência moral, que não seja considerado crime, que não seja considerado contravenção, que seja um fato considerado atípico, mas não deixa de ser uma forma de violência. Por exemplo, o adultério. O adultério não é crime, mas o adultério é uma forma de violência psicológica seríssima no âmbito doméstico. E todas essas hipóteses autorizam a aplicação das medidas de proteção quando presentes requisitos legais. Então, para que a mulher ela tenha direito à medida protetiva, ela não necessariamente tem que ser vítima de um crime. Ela tem que ser vítima de violência doméstica. E são formas de violência doméstica, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, independentemente desse fato ser criminoso ou não. Ok? Artigo 8º da lei. O artigo 8º vai trazer para a gente as medidas de integração e prevenção. São medidas que vão tratar de política pública para coibir a violência doméstica e familiar, tá? Então, vocês vão, em casa, ler essas medidas públicas, tá? Nós não vamos ficar aqui lendo todas elas, porque, na verdade, são coisas que, caindo em prova, você vai precisar decorar. Não há uma necessidade de uma explicação sobre o tema. Por exemplo, política pública, integração operacional do Poder Judiciário, do MP, da Defensoria com a área de segurança e social, saúde, educação, trabalho e habitação. Isso é uma questão que você vai ter que efetivamente, né, decorar quando você estiver estudando a Lei Maria da Penha. Então, essas políticas aí, essas políticas públicas a respeito da violência doméstica e familiar, deve sim ser lida por vocês, né, quando vocês estiverem em casa estudando essa matéria. Vai ter, como política pública, promoção de estudo e pesquisas, respeito nos meios de comunicação dos valores éticos, sociais da pessoa, da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica familiar, de acordo com o estabelecido no artigo 1º, inciso 3, no inciso 4 do artigo 3º e no inciso 4 do artigo 221 da Constituição Federal, tá? O que esse inciso 3 está dizendo? Esse inciso 3, a gente precisa ter uma atenção especial para ele. Por quê?
Porque ele, na verdade, quer prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, quer que a mulher não seja encarada como objeto, como algo de consumo. Veja que ele coloca aqui, ó, respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa. Então, ele quer prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, quer que a mulher não mais seja encarada como objeto, como algo de consumo. Então, pare de pôr mulher com papéis estereotipados na televisão. Por exemplo, mulher melancia, mulher pera. Você vê que a gente está diante, mulher maçã, mulher samambaia, são papéis estereotipados que fomentam a violência doméstica e familiar contra a mulher. As crianças crescem vendo uma mulher melancia e na cabeça delas melancia é algo de comer. A verdade é que ou se trata a mulher como mercadoria ou como Amélia. E enquanto isso ocorrer, não se previne a violência doméstica, tá? Então, na verdade, aqui há uma intenção de proteger essa mulher no âmbito de comunicação, porque ou se traz uma mulher estereotipada como a gostosona, né? Ou se traz uma mulher que é aquela Amélia. Então, tanto um extremo quanto o outro extremo acaba, de alguma forma, incorrendo na possibilidade de mais tarde ocorrer violência doméstica contra a mulher. Porque isso vai sendo incrementado, vai sendo imbuído, vai sendo embutido dentro das pessoas que estão assistindo aquilo. Então, tem que tratar a mulher como ela é. Tudo bem que tem a gostosona, tudo bem que tem a Amélia, mas coloca aquela que não é nada disso, nenhuma coisa, nem no extremo, nem no outro. Tá claro? Nem aquela que está ali para se vender, notadamente, ou aquela que está ali para ser submissa e para cumprir o que deve. Não. Coloque a mulher com o papel que ela tem na sociedade. Com todos os papéis, inclusive esses de extremo, mas também aqueles que são intermediários, para se mostrar que a mulher não é só uma coisa ou outra, tá claro? Vai além daquilo tudo que está se vendo. Então, aí a gente tem essa proteção aí de políticas públicas no inciso 3 do artigo 8º, tá? O inciso 4 também vai trazer aí uma forma de prevenção, que é a implementação de atendimento policial especializado para mulheres, em particular a Delegacia da Mulher. Isso aqui é muito importante. Por que é muito importante? Porque, na verdade, o ideal é que, quando a vítima vá a uma delegacia, ela não se sinta mais vitimada do que ela já foi. Então, que ela não se sinta mais vítima ainda. É muito comum que a mulher chegue a uma delegacia e ela seja tratada de uma forma que não é a que ela esperava. Ela acaba falando assim, poxa, peraí, eu sou a culpada ou eu sou a vítima, né? Muitas das vezes a mulher é vítima de um crime e ela acaba não tendo coragem de ir a uma delegacia e quando vai, ela acaba sendo atendida de tal forma que ela não sai dali sabendo se ela foi a culpada de ter sido a vítima de um crime, né? Então, é necessário que nós tenhamos atendimento policial especializado para as mulheres, tá? Também temos a promoção e realização de campanhas educativas sobre a violência doméstica, celebração de convênios, protocolos e ajustes, capacitação permanente das polícias no trato com a violência doméstica, promoção de programas educacionais e o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos taxativos, para os conteúdos relativos ao direito humano, a equidade de gênero, raça, etnia, o problema de violência doméstica e familiar contra a mulher, ok? Então, todas essas questões de política pública, elas devem ser por vocês devidamente analisadas. Leiam com calma cada um dos incisos. Eu parei aqui para dar destaque àqueles que a gente vê sempre caindo, né, e que há uma necessidade realmente de atenção, mas isso não significa que qualquer outro inciso você não precise dar uma estudada. Precisa sim, apenas é uma questão de leitura, né? Vamos aqui para o artigo 9º. O artigo 9º, ele vai tratar da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Veja, a mulher agora ela está já na situação de violência doméstica e familiar. Se ela já está na situação de violência doméstica e familiar, ela vai precisar de uma assistência, ela vai precisar de cuidados, até porque muitas mulheres não denunciam, elas não noticiam quando são vítimas do crime, porque elas não têm uma assistência. Peraí, vou denunciar e vou fazer o quê? Vou embora? Vou ficar na rua?
vou mendigar o pão, muitas pensam assim, né? Então, a assistência à mulher em situação de violência doméstica será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, do Sistema de Saúde, do Sistema Único de Segurança Pública, entre outras formas de políticas públicas de proteção, emergencialmente, quando for o caso. Quando a prevenção falha, a mulher é vítima e ela vai precisar ser o quê? Assistida. Então, a gente tem que ter políticas públicas suficientes para poder amparar essas mulheres que acabaram sendo vítimas antes mesmo de serem prevenidas, né? Ou até mesmo protegidas. O juiz vai determinar, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Então, existe um programa para isso. É muito bom que todos saibam que quando a pessoa é vítima de violência doméstica, ela tem um programa para que ela possa ser atendida e o juiz determinará que esse programa lhe seja aplicado, tá? O juiz assegurará também a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica, acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta, e a manutenção do vínculo trabalhista. Isso aqui é essencial. Mulher foi vítima de violência doméstica, por algum motivo, ela não pode continuar mais trabalhando naquele local daquela repartição. Lhe será assegurado, para preservar sua integridade física e psicológica, acesso prioritário na remoção quando se tratar de mulher servidora pública, da administração pública direta ou indireta. Ela vai ter prioridade, tá? Entre os demais, no pedido de remoção, justamente para lhe assegurar a assistência que a lei determina. E outra coisa, a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então, pode ser que, em razão até da medida que vai ser aplicada, ela tenha que estar afastada desse trabalho. Ela não poderá ser demitida, ela vai ter que manter o vínculo, porque é uma assistência dada à mulher nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º. E nós temos aí também a hipótese do parágrafo, do inciso 3º, que vai dizer encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual juizamento de ação de separação, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente, tá? Então, essa mulher vai ter esse encaminhamento. Olha, quando a gente fala de proteção à mulher, lembre-se, não é apenas uma proteção na área criminal, mas é uma assistência no todo, em geral, a essa mulher. Perceba que o encaminhamento da assistência judiciária, ela quer ser divorciada, ela quer se separar, ela quer anular o casamento, ela vai ter acesso, ela vai ter encaminhamento judiciário para que possa tomar essas atitudes, tá? Observe o seguinte, no inciso 1, o legislador diz para a gente que ela vai ter acesso prioritário na remoção quando ela for servidora pública, né? Esse inciso ele é bem aplicado quando se tratar de funcionária pública estadual, pois é possível remover de uma cidade para outra. Contudo, quando se tratar de funcionário público municipal, vai ficar mais difícil a efetividade dispositiva, porque ela vai trabalhar naquele município, pois não poderá ser removida a outro município, porque ela é funcionária do município A e não do município B, né? Porque isso violaria a regra do concurso público. E quando se tratar de funcionário público federal, pode o juiz estadual obrigar a União a removê-la? Ela deve, nesse caso, fazer um pedido ao juiz federal, tá? Não ao juiz estadual. Nesse caso, ela vai fazer um pedido ao juiz federal. Não é o juiz estadual que vai dar essa ordem, tá? Observação quanto ao inciso 2, a manutenção do vínculo trabalhista pelo prazo de até 6 meses. O inciso 1, ele vai falar da vítima servidora pública, tá? Então, a solução encontrada é a remoção prioritária. Mas o inciso 2 fala da vítima que não é servidora pública, é aquela que vai manter o vínculo empregatício. E a solução é o afastamento do trabalho. Esse afastamento é interrupção com remuneração ou ele é suspensão sem remuneração. Prevalece que há um afastamento, suspensão para não onerar o empregador. Por obviedade, gente, sabe por quê? Tudo bem que você precisa colaborar com
as questões de políticas públicas para dar assistência à mulher vítima. Mas eu também não posso onerar o empregador porque o marido de uma determinada funcionária resolveu praticar violência doméstica contra ela, né? Não é o empregador que tem que assumir esse encargo. Então, tudo bem, vai ser mantido o vínculo, mas ela, durante esse período, vai ficar sem remuneração. O empregador não é obrigado a remunerá-la. E o juiz competente é o juiz do trabalho, já que é uma relação trabalhista, tá? Aqui a gente está diante de uma situação que envolve vínculo trabalhista, não é civil e nem penal. O parágrafo 3º vai dizer para a gente o seguinte: a assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar compreenderá o acesso ao benefício decorrente do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, a síndrome de imunodeficiência adquirida e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis aos casos de violência sexual, ok? Então, aqui tem isso. É uma assistência que deve se dar. A mulher foi vítima de violência doméstica e ela pegou uma doença, uma DST. Ela engravidou. Ela vai ter que ter assistência quanto a isso? Ela vai ter que ter assistência quanto a isso, tá? O parágrafo 4º vai tratar também da assistência e vai dizer para a gente: aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica, ou dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir. Fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. Ele fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. Ele tem dever de... Deixa eu só diminuir aqui. Ele tem o dever de ressarcir essa mulher pelos danos que ele causou. Vai ter que indenizá-la, tá? Inclusive, ressarcir ao SUS, porque ela pode necessitar de tratamento, de acordo com a tabela, tá? Recolhidos ao custo, assim. Então, é obrigação dele ressarcir a essa mulher e ao SUS em razão da violência por ele praticada. O parágrafo 5º vai dizer para a gente que os dispositivos de segurança destinados ao uso em casos de perigo iminente e disponibilizados para monitoramento das vítimas de violação doméstica ou familiar amparados por medida terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Tá? Então, qualquer dispositivo de segurança que tem que se utilizar, ele mesmo vai ter que bancar, né? Ele vai ter que ressarcir isso, até porque ele foi o causador do dano. E, se ele é o causador do dano, a obrigação dele é a de ressarcir qualquer custo com o dano por ele causado. O parágrafo 6º vai dizer para a gente que o ressarcimento de que tratam os parágrafos 4º e 5º não poderá importar em ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher ou de seus dependentes. É responsabilidade única e exclusiva do agressor. Nem configurar atenuante ou ensejar a possibilidade de substituição da pena aplicada. Parágrafo 7º, ainda dentro da assistência, a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou transferi-lo para essa instituição mediante a apresentação de documentos comprobatórios de ocorrência policial. Então, ela vai se afastar do agressor ou da agressora, né? E, tendo ela dependentes, pode levar esses dependentes com ela. E se forem dependentes em época escolar, nenhum problema haverá, porque eles não sofrerão prejuízo. Ela terá prioridade na matrícula desses dependentes no local onde ela agora se encontrar, distante do agressor ou da agressora. Parágrafo 8º. São sigilosos os dados da ofendida de seus dependentes matriculados, transferidos conforme o parágrafo 7º. Na verdade, envolveu violência doméstica familiar, todo o procedimento ele é feito em sigilo, tá? Ele é feito em segredo. Artigo 10, atendimento pela autoridade policial. Esse atendimento pela autoridade policial, ele é imprescindível.
ele deve ser feito com a maior cautela possível. Por quê? É onde tudo começa. A pessoa que é vítima de violência doméstica, ela normalmente corre a uma delegacia. Então, ela tem que ir lá receber um tratamento que lhe seja esclarecedor, que lhe seja eficaz. Ela tem que se sentir segura ao procurar por esse atendimento. Então, na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Aplica-se ao disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida, tá? E aí nós temos a novidade do artigo 10A, que não existia no ano de 2006, tá? Ele foi colocado na Lei Maria da Penha no ano de 2017, pela Lei 13.505, e ele vai dizer que é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar atendimento policial e pericial especializado ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino previamente capacitados. Veja, é obrigatório que seja servidor do sexo feminino? Não. A lei fala clara, preferencialmente. Cuidado, que banca adora esse artigo. As bancas adoram, por quê? Porque ela coloca que obrigatoriamente tem que ser do sexo feminino. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente, tá? O atendimento pericial vai ser preferencialmente, o atendimento a essa vítima vai ser preferencialmente pelo sexo feminino. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às diretrizes especificadas no parágrafo 1º do artigo 10A, tá? Então, vamos lá. Quais são essas diretrizes? Ó, primeira delas, salvaguardar a integridade física e emocional. Você vai ser policial? Vai ser policial civil? Tem que decorar isso aqui, tá? O artigo 10A tem que ser decorado por quem pretende ser policial civil. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguardar a integridade física, psíquica e emocional do depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica familiar. Garantir de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica, familiares e testemunhas terão contato direto com o investigado ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada. Tem que ter toda a cautela para o atendimento da mulher vítima de violência doméstica, sob pena de você revitimizar, ou seja, piorar a situação, torná-la mais vítima do que ela já foi. Então, a lei quer evitar que isso aconteça com essas normas peculiares no atendimento da vítima de violência doméstica, tá? Na inquirição da mulher vítima de violência doméstica, deve-se adotar preferencialmente o seguinte procedimento: a inquirição da vítima, ela será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência e ao tipo de gravidade da violência por ela sofrida. Deixa eu só botar isso aqui que a gente fica junto. Então, ó, quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica, designado pela autoridade judiciária ou policial. E o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integral em inquérito. Gente, olha só, é muito comum que a mulher, quando vai depor a respeito de violência doméstica, ela esteja no estado psicológico bem abalado. Então, é natural que se precise fazer o quê? Ter um atendimento específico, né? Ter todo um cuidado no atendimento dela. E por isso, essas diretrizes aqui do artigo 10A, parágrafo 2º, ok? O artigo 11, ainda dentro do assunto atendimento pela autoridade policial, ele vai dizer para a gente:
No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade deverá tomar, entre outras providências, garantir a proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao MP ou ao Poder Judiciário. Encaminhar a ofendida ao hospital ou ao posto de saúde ou ao Instituto Médico Legal. Isso é matéria para ser decorada, tá? Porque cai em prova. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local de ocorrência do domicílio. Então, viu que se ela voltar sozinha para casa para tirar os seus pertences, vai ter problema, vai ter risco de morte? Então, o que se faz? Acompanha essa ofendida, tá? Ela não tem condições de ser transportada para o local onde lhe prestarão assistência. A autoridade policial deverá providenciar o transporte para o ofendido e seus dependentes, tá? Inciso 5. Inciso 5. Informar ao ofendido os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive de assistência judiciária para eventual juizamento perante o juízo competente da ação de separação, divórcio ou anulação de casamento, dissolução de união estável, ok? Deixa eu ver se ele cabe aqui. Se for bem, a gente já coloca lá junto para ficar tudo juntinho. Ok? Então, o artigo 11 é um artigo que, para quem vai fazer concurso para a polícia, tem que efetivamente decorar, né? Ainda dentro do atendimento pela autoridade policial, artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no CPP. Então, olha, ela vai ser ouvida, né? A autoridade vai ter que tomar todas as providências do artigo 10, 10A e 11, e agora o 12. Em todos os casos de violência doméstica, né? Feito o registro de ocorrência, a autoridade policial deverá adotar de imediato os seguintes procedimentos. Ouvir a ofendida, coisa que já está no artigo 6º, inciso 4 do CPP. Logo tomou conhecimento da infração penal, deverá ouvir o ofendido, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação por termo se apresentada. Esse tomar a representação por termo é porque, gente, como eu disse a vocês, os crimes praticados contra a mulher são aqueles crimes previstos já no Código Penal. Então, se já são os crimes previstos no Código, o que acontece? Vai ser mantido, quando o crime é de ação penal pública condicionada, ele vai continuar sendo crime de ação pública condicionada. Ele não vai mudar a ação simplesmente pelo fato de ser violência doméstica contra a mulher. Tá? Então, se o crime é de ação pública condicionada, o delegado vai sim tomar a representação. Então, aqui, ó, ele vai sim tomar a representação por termo quando o crime for de ação penal pública condicionada. Então, é possível ter um crime envolvendo violência doméstica e ele ser de ação pública condicionada? É possível. Assim como ele é possível ser de ação privada e é possível ser de ação pública incondicionada. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Isso aqui, ele está em consonância com o que a gente está lá no artigo 6º, inciso 4 do CPP, combinado com o artigo 5º, parágrafo 4º, também do CPP, tá bem? Mesma coisa que ele faz, ele vai fazer aqui. Colher todas as provas que devido para esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Isso aqui está lá no artigo 6º, inciso 3 também do CPP. Né? Remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas. Isso não está lá. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar os exames periciais. Isso aqui está lá no artigo 6º, inciso 8º, do Código de Processo Penal. Ouviu o agressor e as testemunhas, está no artigo 6º, inciso 5 do CPP. Então, veja que, assim, em todos os casos de violência doméstica, feitos de coisa, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no CPP, porque, na verdade, vários dos procedimentos aqui previstos são procedimentos que já estão lá no Código de Processo Penal, quando a autoridade policial toma conhecimento da infração, ok?
Inciso 6. Vamos lá. Deixa eu ver se esse aqui já cabe, aqui a gente faz um só. Vamos lá para o inciso 6. O inciso 6, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminal, indicando a existência do mandado de prisão, registro de ocorrência policiais ou contra ele. Essa diligência aqui, ela também está no CPP, no artigo 6º, inciso 8º, tá? Remeter no prazo legal e os autos do inquérito ao juiz e ao MP. Isso aqui a gente tem lá a remessa ao juiz, a gente tem prevista, né, lá no artigo 10 do CPP. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar os autos sua folha de antecedentes criminais. Já colocamos 6A, né? Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma. Na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão de registro nos termos da Lei 10.826. Isso aqui foi incluído no ano de 2019, tá? Por quê? Porque muitas das vezes o agressor tem o porte de arma e isso é um sério risco para a vítima de violência doméstica. E remeter no prazo legal os autos do inquérito ao Ministério Público, que já estava aqui. Então, gente, essas são diligências. Deixa eu só tirar esse aqui que já está. Deixa eu pôr essa 6A aqui. Bom, parágrafo 1º. Do atendimento pela autoridade policial. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade e deverá conter. O que deve conter esse pedido? Ora, normal. Qualificação do agressor, nome e idade do dependente, descrição sucinta e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida, informação sobre a condição da ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento da deficiência. O parágrafo 2º vai dizer que a autoridade deverá anexar o documento, o boletim de ocorrência e os documentos disponíveis da pessoa ofendida, né? E o parágrafo 3º vai dizer para a gente que serão admitidos todos os meios de prova, os laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais de saúde, porque normalmente ela é atendida, né, numa emergência, e aí, então, tudo isso servirá como documento para comprovar o ocorrido, tá? Bom, todas essas diligências são diligências que devem ser feitas pela autoridade, entre outras que nós temos aqui,